né? O BO estourou no na fim de hora, semana, o cara foi no Roda Viva na segunda, né, velho? Tinha que... Mal sabia, né? Sobre essa pergunta, é claro. Exato. Vamos ver o que o Pavinato tem a dizer sobre Mas pelo isso. menos ele não desmaiou, ele respondeu. Ele respondeu. Vamos ver. Pavinato, fale sobre o Roda Viva com Flávio Bolsonaro. Vilela, eu vi e confesso que eu fiquei um pouco decepcionado. Afinal de contas, o Senado Federal, ele não é o poder moderador, mas é o poder regulador do Supremo Tribunal Federal. E se nós temos, acertadamente, sem sombra de dúvida, que um ministro do Supremo tenha agido em desconformidade com a jurisprudência do próprio STF, tem agido em desconformidade com aquilo que ele escreveu sobre direito à vida toda, tem agido em desconformidade com as súmulas do STF, tem agido em desconformidade com a legislação, tem agido em desconformidade com a Constituição brasileira e tem agido em desconformidade com o Estatuto de Roma, que descreve os crimes contra a humanidade. É óbvio que ele precisa sair do cargo, ele não está apto a ser um juiz da Suprema Corte. O STF ele tem um papel intrínseco de ser guardião da Constituição e não estuprador da Constituição e não um substituto da Constituição. A última vez que nós encontramos um professor de direito que quis ser ele próprio a Constituição do país foi em Portugal, quando Salazar se tornou presidente do Conselho de Ministros. Eu confesso, são duas decepções. A primeira decepção é ver a Vera Magalhães à frente do Roda Viva, que, queiram ou não queiram, é o principal programa de entrevistas do Brasil até hoje, e é transmitido pela TV Cultura, que é da Fundação Padre Anchieta. A Fundação Padre Anchieta, ela não tem nada a ver com o governo do Estado de São Paulo. Não tem, mas ela se mantém com mais de 70%. 70% do dinheiro, mais de 70%, quase 80% do dinheiro que sustenta a Fundação Padre Anchieta e paga o salário da Vera Magalhães, vem de publicidade do governo do Estado de São Paulo. Por que o governo do Estado de São Paulo continua mantendo, através de publicidade, uma jornalista como a Vera Magalhães, que nem é mais jornalista, ela é torcida pelo Alexandre de Moraes, ela é torcida pela censura, ela não faz a mínima ideia do que seja um crime contra a humanidade, ela faz parte desses jornalistas medíocres como Daniela Lima e influenciadores mais medíocres ainda como Felipe Neto e advogados medíocres que fazem esse coro, o bilionário estrangeiro. Primeiro que isso já é um racismo duplo. Falar, ele é um bilionário. Isso é um racismo por condição social. Porque a esquerda agora gosta de falar de aporofobia, se eu não me engano, que é a discriminação motivada por preconceitos contra pobre. Então, se tem contra pobre, tem contra rico, que é a discriminação em razão do preconceito contra a classe social. Então, é o racismo por classe social e depois é a xenofobia, que é o racismo do estrangeiro. Então, além de ser racismo duplo, essa gente não faz ideia de que nós temos aí, se ele de fato está numa cruzada contra as fake news, se ele somente põe a mão pesada nos de direita, mas não nos de esquerda, de extrema esquerda, aliás, isso é caracterizado crime contra a humanidade. Então, não se há que falar em soberania aí. Mas eu fico decepcionado, tanto em ver o Roda Viva, em ver a TV Cultura sendo sustentada com dinheiro do Estado de São Paulo, para promover esse tipo de espetáculo bizarro. E o Roda Viva, que já foi um marco do jornalismo brasileiro, hoje se tornou parte desse espetáculo bizarro. Isso me deixa triste, isso me deixa desapontado. É claro que, diante de tamanha cupidez, de tamanha ignomínia da roda perguntadora, o senador Flávio Bolsonaro se saiu bem, mas não deixou de me decepcionar ao dizer que o ministro Alexandre não deve ser empichado. Foi. E temos também a participação do César Calejão, que esteve aqui com o Boulos na segunda-feira. Também mandou um vídeo pra gente sobre Elon Musk, não é isso, Tuti?
Alguém vai falar comigo ou eu vou ficar falando sozinho aqui? Tá tranquilo? Não, eu vou. Então, tudo bem? Tô falando com você aqui. Então tá bom. Torto, a gente vai agora com a opinião Sim. do Calejão. Calejão. É galã, né? O Calejão Galã, é galã. parece o Tom Cruise. Parece o Tom Cruise. da Zona Norte. É exatamente o Tom Cruise de Tucuruvi. Exatamente. É uma mistura de Tom Cruise meio com Luciano Huck. É, tem um Com pouco. um pouquinho de Rogério Ceni. É uma mistura. É, Né? verdade. Vamos lá, então, quando tiver no ponto, me avise aí, Tuti. Olá, gente, tudo bem? César Calejão aqui. Hoje nós vamos falar a respeito da última polêmica do senhor Elon Musk e do Twitter Files Brasil. Né? Eu quero comentar com vocês a entrevista do Michael Shellenberger que foi dada para o Poder 360. Ou seja, não se trata da minha opinião, não se trata daquilo que eu acho. Isso que eu vou comentar com vocês foi dito pelo jornalista, pelo Michael Shellenberger, que é o jornalista estadunidense que revelou as informações do Twitter Files Brasil, tá bom? O que vale a pena salientar aqui com vocês, considerando o que o próprio jornalista, o Michael Shellenberger, diz durante a entrevista dele para o Poder do 360, para o veículo Poder 360, a gente não pode passar aqui, mas evidentemente a entrevista está disponível aí facilmente para qualquer um achar na internet, tá bom? Ele diz o seguinte, que o Twitter Files Brasil traz apenas e-mails internos entre os advogados da própria empresa, do Twitter, tá bom? Não existe nenhum documento oficial da Justiça Brasileira fazendo qualquer tipo de requisições. Absolutamente nenhum pedido foi feito pelo Alexandre de Moraes. Existem apenas menções, entre aspas, ao nome do próprio Alexandre de Moraes, e ele diz haver debates internos sobre pedidos de remoção de conteúdo que foram feitos por outras pessoas. Quando o jornalista, o entrevistador do Poder 360 pergunta quem seriam essas pessoas, quais os nomes dessas pessoas, por incrível que pareça, o Michael Shellenberger simplesmente diz, abre e fecha aspas, eu não vi os nomes. Então, essa é a consistência que o Michael Shellenberger tem, considerando o Twitter Files Brasil. Não existe nenhum tipo de dado mais específico que comprove que o Alexandre de Moraes tenha feito demandas autoritárias, que é precisamente o que diz o Elon Musk, considerando aí o Twitter Files Brasil. O Michael Shellenberger já morou no Brasil em 1992, ele se diz uma pessoa que já foi de esquerda e teria, em tese, se decepcionado com a atuação do governo Lula, com a atuação do Hugo Chávez, com alguns políticos de esquerda que ele mesmo aponta e que, segundo ele, teriam sido responsáveis pela sua decepção com a própria esquerda nacional. Essa é a denúncia do Twitter Files Brasil, e vamos ver o que acontece em seguida, considerando a atuação do próprio ministro Alexandre de Moraes e do STF com relação a esse caso, tá bom? Um abraço, obrigado, tchau, tchau. E o outro vai bater em outro, Já né? vai, sobrou até pro Roda Viva, né? A Total, Vera Magalhães cara, do lado. Vé- Daniela Lima, pra quem não lembra, hoje ela tá na Globo News, tava na CNN. Ela ela tava era na CNN, apresentadora verdade. do Roda Viva antes de Vera Magalhães. Ela que apresentava. Agora, se você perguntar como era a condução do Augusto Nunes, o Pavinato vai adorar. adorar, Então a gente já sabe a resposta, né? Tem opiniões diversas. Sim. E temos mais uma do Pavinato também, falando sobre Starlink. E também tem uns memes aí também. que a gente- Eu gosto de meme. Eu também. Meme é bom. Tem um meme aqui que os caras mandaram aqui, não sei se chegou a ver, que... Cadê aqui, ó? Olha aqui, ó. Alexandre de Moraes ordena que exército derrube satélites do Elon Musk. Os caras com uma vassoura, já viu aqui lá? Os caras com uma vassoura tentando derrubar o... O melhor da treta são os memes, velho. É, a da Dilma é demais aqui, cara. Dá pra... Coloca na câmera aqui de cima, aqui. Não sei se dá pra pegar aqui, pessoal. Da Dilma? É aqui, ó. Olha aqui. Dá pra ler?
Olha aqui. Ela fala assim, gente, se o X for banido do Brasil e só passar a escrever Xuxa com CH, os caras não perdoam nem a Dilma, cara. Exatamente. E a galera fez uma falando assim, derruba o X, fique esperto com o X que você vai derrubar. O Xvideo não. O Xvideo não. Aí eu vou pra rua. Aí você vai ver. É claro, eu vou véio. pra rua. O X tudo bem. Derrubar o Xvideo. Isso daí, para. Isso é... Pra casado? Casado sabe que... Você é louco, sabe do que eu tô falando. Tá no ponto aí? Então solta Pavinato falando sobre Starlink, porque, só para dar um contexto aí, né? Vamos dar um contexto. O Lula ameaçou tirar a concessão da Starlink para a Amazônia e ele falou que ele bancaria, mesmo que tirasse a concessão, ele ainda deixaria para escolas, alguma coisa assim. Sim. Vamos ver o que o Pavinato tem a dizer sobre isso. Nós estamos falando de PT. Né? Quando o Lula diz que vai cortar o contrato, ele corta. Quando ele diz que ele vai fazer uma coisa, ele faz. Nisso ele é diferente do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro ele passou 4 anos fazendo algo muito errado, que foi criticando e falando, e deixando a entender, que eu não lembro se saiu da boca dele ou não, que a Globo vai ter consequências, etc. Mas nunca fez nada. Continuou democraticamente falando mal, mas disse que ia fazer, como que não fez. Agora, o Lula, quando ele não fala, ele já faz. Ele se vinga. Ele é vingativo, ele é desumano. Veja o caso da Jovem Pan, que está prostrada diante do Lula. Prostrada. E o Bolsonaro não fez nenhum órgão de imprensa se prostrar diante dele. Muito pelo contrário, todos eles passaram 4 anos dizendo aquilo que bem queriam do Jair Bolsonaro. Então, ele só levou a fama, mas ele não fez nada antidemocrático. Agora o Lula não. Ele fica em silêncio e faz essas coisas. Agora você imagina numa briga declarada. E detalhe, não é uma briga que o Elon Musk comprou com o Lula, ele comprou com o Alexandre de Moraes. Isso me leva a perguntar, como dizia o professor Girafales, por que causa, motivo, razão ou circunstância Lula está tomando as dores? Porque, veja bem, se esses bloqueios de perfis que eram pró-Bolsonaro, em especial durante as eleições, aconteceram ao arrepio da lei, aconteceram contra a lei, nós vamos estar diante de uma hipótese, nós vamos estar diante de documentos que permitem falar com concretude absoluta em anulação do pleito eleitoral presidencial de 2022. E o Lula cai fora. Então essa tomada de dores que Lula teve do Alexandre de Moraes, ela fala muito mais daquilo que ela não diz declaradamente. Ela revela uma preocupação do Lula em ver a eleição anulada. E ninguém pediu a ação do Lula. O que tem a ver a briga do Elon Musk com Lula? Para Lula sair voluntariamente, eu acho que ele cometeu mais um ato falho, que sem que ele dissesse o problema, ele revelasse esse problema. É o que me parece. Se ele vai cortar ou não o contrato, eu não sei. Ele faria isso, faria. Afinal de contas, de que interessa educação, de que interessa a conectividade para pessoas que não têm conectividade? Para o Lula, nada. O Lula só se interessa por discurso. Então ele faria isso, claro que faria. O Elon Musk dizer, não, agora eu dou de graça. Enfim, ele pode fazer isso. Ele pode. Aliás, eu costumo pensar o seguinte, conhecendo o PT como a gente conhece, conhecendo o passado do PT, de porcentagens do PT, é de se pensar o seguinte também. Será que a gestão petista quererá manter contrato com a Starlink, sabendo que a Starlink, nesse sentido de contrato com o governo, revelaria qualquer pedido, nada republicano que eventualmente fosse feito? É uma outra questão a se pensar. Mas, para mim, o mais sério foi essa espontaneidade de Luiz Inácio Lula da Silva tomar a frente da situação, de uma briga que não é dele, e revelar que pode ser que nós tenhamos aí documentos que obriguem, pelo menos teoricamente, a anulação do pleito eleitoral de 2022. E se isso não acontecer, o Brasil vai se tornar um pária internacional. Nós vamos para as cortes de direitos humanos
E aí sim o Brasil vai ter o selo de Venezuela. Obrigado, estamos de volta Grave, aqui, hein? Tuti. Grave, hein? Grave. Podemos ir para falamos muito de Elon Musk. e Já Alexandre falamos Moraes. muito de Elon Musk, e mano. se eu não tratando aguento, de mano. Alexandre de Moraes, a gente também não pode falar muito também, porque a gente não sabe até onde a gente pode ir também, né? Já falamos muito de Elon Musk, já falamos menos de Xandão, mas mais do que deveria. Exatamente. Mais do que deveria. Ele tá careca Na de verdade, saber que a gente não vai... Na verdade, a gente não falou. Foram outras pessoas. Não, outra. Eu, Rogério Vilela. Imagina. Tortorelli, você falou Xandão? alguma coisa? Eu não falei nada. Xandão é nóis. É nóis, Xandão. É nóis, nunca critiquei. Nunca critiquei.